Meu nome é Thaís Pimenta, eu estou como representante territorial de cultura da Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Essa função a gente chama de RTC. A Secretaria de Cultura ela tem um representante territorial por território de identidade. Então aqui Caraíbas fica localizado no território do sudoeste baiano. Aí tem uma pessoa que fica no território, eu fico lotada em Vitória da Conquista para facilitar esse acompanhamento com os municípios. Tanto orientação para os dirigentes de cultura, não só agora para Paulo Gustavo, a gente já veio ano passado aqui para fazer orientação sobre política pública voltada para a cultura. Agora a gente atuou também fazendo essa orientação da Lei Paulo Gustavo, mas também para a sociedade civil, artista, coletivo, associação, que quiser também pode solicitar da Secretaria de Cultura formação, orientação, parceria para desenvolver projetos. Isso tudo é possível, no final vou deixar o meu contato com vocês. Então, a nossa atuação não fica restrita ao acompanhamento com a Prefeitura. Em uma hipótese assim, a Prefeitura daqui não quer a Secretaria de Cultura do Estado dando formação aqui, poderia ter uma iniciativa de vocês para que a gente viesse, assim, não tem impedimento. Estou falando porque esse trabalho continua independente de gestão, então é bom vocês terem essa informação. Agora a gente tem uma gestão que recebeu, que abriu as portas para a nossa atuação, e a gente agradece, porque a gente só vai para o município quando a gente tem essa abertura e essa disposição da gestão de também estar levando formação, de estar levando essa informação para vocês e fazendo agora nesse momento que a Paulo Gustavo ela de fato seja executada de forma democrática, tá bom? Quando a Sonida falou que eu fiquei no pé, é porque a gente fez uma força-tarefa aí para que todos os municípios da Bahia solicitassem o recurso da Paulo Gustavo, e a gente conseguiu isso. Os 417 municípios da Bahia vão fazer a Lei Paulo Gustavo, então a gente utilizou de todo o recurso aí para poder acessar os municípios. A gente entrou em contato com o dirigente de cultura, com o sócio, ligou. Na reta final, não foi o caso de vocês, graças a Deus, mas na reta final, tinha faltando 3 dias, tinha município que não tinha feito. Aí foi secretário de cultura, governador ligando para que a gente conseguisse atingir esse 100%. No Nordeste a gente também atingiu, todos os estados do Nordeste. Todos os municípios vão executar a Lei Paulo Gustavo. Então de antemão a gente já comemora aí que foi uma vitória e foi difícil, mas a gente conseguiu. Então, bora lá. Eu preparei a apresentação para vocês, eu vou só ir acompanhando aqui para não correr o risco da gente perder nenhum detalhe, mas se for preciso, depois eu passo para vocês poderem acompanhar, tá bom? Depois, quando vocês forem para casa, poder ler com calma. A Paulo Gustavo, a Lei Paulo Gustavo é o maior investimento da cultura que a gente tem na história do nosso país. No Brasil todo vai ser investido quase 4 bilhões no setor cultural, e essa conquista é fruto de uma luta e resistência da classe artística. É bom a gente fazer esse esclarecimento que para que a gente conquistasse esse recurso no formato que veio, assim, de forma acessível para todos os municípios, de forma mais democrática, teve muita mobilização. Então foram reuniões de coletivos, comissões, disputa até no próprio parlamento, né, no Congresso, para que a gente conquistasse essa lei. Então, acima de tudo, ela já mostra essa força da classe artística que organizada conquista recurso, conquista a política pública. A lei ela faz homenagem ao artista Paulo Gustavo, que infelizmente a gente perdeu para a Covid-19, pela demora da vacina chegar ao nosso país. E como ele era um grande militante da área cultural, a lei faz essa homenagem a ele. A Lei Paulo Gustavo ela ainda vem de forma emergencial, porque ela foi aprovada lá em 2022, ainda era para esse recurso ter chegado no ano passado para os municípios. Então, vocês vão ver que tem algumas coisas que a gente ainda vai estar dialogando com essa questão
das medidas do Covid-19 e principalmente porque o setor cultural ainda não se recuperou dos impactos da pandemia. A gente teve muito espaço cultural que fechou, muito artista que não pôde fazer show, que não teve como fazer a apresentação da sua peça durante esse período, né? A gente foi o primeiro setor a parar e o último a voltar. Então, esse é um estímulo também para que o setor cultural volte a respirar e volte ao seu melhor momento. A Paulo Gustavo, ela foi pensada também para simplificar o acesso a esse recurso da cultura. A gente já tem, assim, há bastante tempo, alguns editais, tanto o governo do Estado, como o governo federal, como também iniciativas privadas, né? Então, tem banco, tem outras empresas que têm edital voltado para a cultura que a gente pode captar o recurso, mas antes era muito burocrático a gente conseguir. Então, era muito raro alguém do município do interior da Bahia conseguir acessar esses recursos, porque a gente tinha que ter um projeto muito grande, a gente precisava comprovar ter várias declarações, ter registro, ter empresa aberta. E a Lei Paulo Gustavo, ela vem para simplificar. Então, a intenção é que esse recurso chegue aonde nunca chegou. O primeiro passo para isso é vir de forma descentralizada. Esse recurso não está passando pelo Estado, está vindo do governo federal direto para os municípios executarem, a depender da sua realidade. A gente tem algumas categorias que vêm definidas na Lei Paulo Gustavo, mas quanto vai ser para cada categoria, para cada setor, isso vai ser uma definição de cada município em diálogo com os artistas e agentes culturais. Porque a Lei Paulo Gustavo, ela também tem esse caráter democrático. Então, aqui no caso de Caraíbas, foi enviado um plano de ação, foi aprovado, ele está de forma genérica, depois no final, se Sonila quiser falar um pouco melhor, ele está de forma genérica, então não tem a definição assim de quanto cada setor vai receber ou de quanto vai ser cada projeto. Para que tenha essa definição, todos os municípios, o Estado também fez escuta pública, hoje está tendo uma audiência pública com o Conselho Estadual de Cultura para poder aprovar esse edital e como vai ser. Então, isso é obrigação em todo o país. Os municípios precisam fazer escutas públicas. A chamada de vocês foi, inclusive, assim, né, uma escuta pública sobre a Paulo Gustavo. Porque o município lá na frente, quando for prestar conta, tem que comprovar. A gente reuniu, conversou com a classe artística para a definição aí de como a gente vai executar a lei, tá bom? E a gente também tem aí como missão que ela venha de forma descentralizada até no próprio município, que a gente consiga fazer esse recurso e essa informação, a primeiro momento, chegar também em cada povoado no município, nos bairros mais distantes. A gente, é uma obrigação nossa, assim, enquanto uma obrigação da coordenação, uma obrigação do Estado, por isso que a gente vem fazendo formação em todos os municípios, mas também é um dever aí de quem teve acesso, está tendo acesso agora a essa formação, multiplicar essa informação. Olha, a Lei Paulo Gustavo vai funcionar desse jeito. A gente pode conversar com a coordenação para poder sugerir. Então, a gente está nesse passo agora aqui em Caraíbas, né, nessa definição de como vai ser esses editais. Já adiantando assim de informação, o recurso já foi aprovado para Caraíbas, já foi assinado o termo de adesão. A previsão é que até, no máximo, 15 de agosto, o recurso já esteja em conta. Aí, aproveitar a presença do Legislativo aqui, qual o passo que o município tem que dar agora? Mandar uma lei para a Câmara de Vereadores para adequação orçamentária, porque o município está recebendo esse dinheiro, então tem que constar na lua do município deste ano, que é uma lei simples, vai vir para aprovação da Câmara. A Secretaria de Educação, via Coordenação de Cultura, só pode utilizar esse recurso depois da aprovação da Câmara. Então, a gente tem que estar conversando com os vereadores também
para que seja aprovado e que não demore para acontecer isso também. Então tem essa parte. Enquanto isso, o município ele também vai trabalhar na elaboração dos editais. Esse recurso não vai vir por escolha. Fulano vai receber. A gente vai ter que disputar, vai ter que concorrer a esse recurso. Então vão ser feitos editais. Eu vou escrever minha proposta. Ela vai ser avaliada por uma comissão ou por uma banca de pareceristas, né, que a gente chama. Vai analisar se meu projeto for bom, estiver dentro ali do que foi pedido, eu recebo o recurso para executar aquela ação. Eu estou explicando isso porque ela vem um pouquinho diferente da Aldir Blanc. Teve um município que fez um cadastro geral do pessoal e isso já garantiu que recebesse. Sem precisar antes dizer o que é que eu vou fazer com esse recurso, depois que foi definido qual seria a contrapartida. Agora não, a gente precisa escrever, ter uma ideia, escrever primeiro o que é que eu quero fazer, para depois solicitar esse recurso, tá bom? Mas aí eu vou explicando passo a passo. Thaís, aí no passo a passo, pode fazer perguntas ou você quer falar? Eu prefiro falar tudo primeiro. Depois eles vão voltar perguntando? Aí volta perguntando. Só eu tenho 10 perguntas. Vai esquecer. Eu já tenho 10. Porque às vezes ao longo da apresentação eu acabo já respondendo a dúvida. Porque tem coisa que a gente vai, lá na frente a gente vai ver. Só a nível de informação aí, é a lei 195/2022, que cria a Paulo Gustavo, esse é o número da lei, foi criada no ano passado, 2022. Era para esse recurso já ter vindo para os municípios, o governo passado travou, por isso que não veio, por isso que a gente está executando só agora. E ela foi regulamentada agora dia 11 de maio. Foi a partir do dia 11 que os municípios tiveram esse prazo aí de 60 dias para solicitar o recurso. Então foi a partir de um decreto e também como informação aí quem tiver interesse para poder tá ampliando aí esses conhecimentos na área da política cultural. O novo decreto do fomento cultural, decreto 11.453, também agora do mês de maio, é esse decreto que vai regulamentar como são esses editais. Então, não são regras específicas que o município está criando. A gente tem um decreto federal que vai estar lá. Pode ser tal modalidade, o tempo do edital, o edital tem que ficar aberto no mínimo 30 dias para dar tempo do pessoal concorrer. Pode ser, ele também vai falar quem pode concorrer. É esse decreto que está estabelecendo isso. Então, tudo que o município for fazer está em consonância com esse decreto. Agora, e para os próximos editais que vão vindo, aí já antecipando um pouquinho, lá no final de agosto, a gente provavelmente tem a regulamentação da Aldir Blanc 2. Então, vai vir uma nova remessa de investimento para a cultura. E a Aldir Blanc 2, ela está garantida para os próximos, vem esse ano, e está garantido para os próximos 4 anos. Então, os municípios vão receber. Agora, 2024, 2025, 2026, 2027. Isso não quer dizer que parou por aí, é o que a gente já tem garantido. A nossa missão, enquanto poder público e também as coordenações dos municípios, e também enquanto sociedade civil, é utilizar esse recurso, dar esse recado assim, para o governo federal, para o governo do estado, até para a gestão municipal. Se tiver investimento na cultura, a gente tem no município projeto, a gente tem pessoas preparadas para executar essas ações. Então, é um compromisso a gente utilizar todo esse recurso, não deixar que o município devolva nenhum centavo, às vezes fica porque a conta não bate, mas que devolva o mínimo possível para o governo federal e que tenha propostas boas no município, tá bom? Para a gente poder garantir que isso se torne uma política estruturante, que seja permanente esse repasse para a cultura da mesma forma que tem da educação, da assistência social, da saúde. Então a gente tem essa missão aí, a gente está dentro do setor cultural, a gente está nesse processo aí de construção, tá?
O recurso da Paulo Gustavo, ele vem do governo federal para o estado. Então, a Secretaria de Cultura do governo do estado vai gerir mais ou menos mais de 147 milhões. Então, vai sair edital do estado que vocês podem concorrer. E além disso, vai vir um edital, vai ter o recurso que está vindo para o município, que vocês vão concorrer via edital municipal. Então, a gente, se organizando, a gente tem aí, só para agora, 2 possibilidades de captação de recursos. Para o Estado, vocês vão ter a oportunidade de tentar propostas maiores, porque vão ter, como o recurso é maior, então eu posso colocar uma proposta de um festival que eu vou gastar 30, 50 mil para fazer no município, diferente do municipal, que vai ser um recurso menor, porque, se eu não me engano, aqui está vindo 90 mil, 93 mil para o município, então não dá para ter grandes projetos, vão ser ações menores. Mas é bom a gente se preparar para disputar esse edital também do governo do estado. E não só enquanto proposta individual, é o momento da gente se juntar também, enquanto coletivo, enquanto grupos culturais, para escrever uma proposta junto. Vamos aqui, ó, eu sou da música, eu sou do teatro, mas dá para a gente fazer um festival de artes, vamos tentar fazer essa proposta para enviar para o estado. Então, esse momento também de reestruturação e conversa do setor cultural, tá bom? Para Caraíbas já está aprovado, está chegando, está no caminho. Um pouco mais de 93 mil, assim, para ser mais precisa, 93.121,74 centavos. E está vindo. A lei, ela já determina que 70% deve ser para o audiovisual. Isso está determinado pela lei, porque esse recurso vem do Fundo Nacional do Audiovisual. Então, ele só pode ser usado para estimular essas produções. Mas a gente tem 30% desse recurso que vai para as outras áreas. Dentro do audiovisual, aí depois eu passo esses valores para vocês não vão conseguir ver agora. Já vem definido para a lei, não é o município que está escolhendo. Não, eu posso fazer e passar para eles. Não, fazer pela Tá. E tem isso também no site do Ministério da Cultura, dá para acessar o quanto cada município vai receber, isso é informação pública, está disponível para todo mundo. Para produção audiovisual, o município, aqui para Caraíbas, o município ele pode executar 49.335. O que seria essa produção audiovisual? São projetos de curta-metragem, média-metragem, longa-metragem, isso é o que a lei permite. Também pode ser série, websérie, mas pode ser também documentário, e é o momento da gente aproveitar esse recurso para contar a história da nossa cidade, contar a história da nossa comunidade, do nosso povoado, contar também a história de grandes mestres da cultura do nosso município, aproveitar esse recurso. E para isso fazer em parceria novamente, né? Vamos juntar aqui quem tem mais afinidade, vamos fazer um projeto junto para a gente gravar esse documentário. E também pode ser videoclipe, que eu acredito que seja o mais utilizado nos municípios menores, porque tem uma grande demanda do setor da música. Então, como é produção audiovisual, a gravação de videoclipe, a gente também pode ser contemplado nessa categoria. Aí o que a gente precisa saber de antemão? Assim, primeiro, não é porque é do audiovisual que não envolve outras linguagens. Se eu vou fazer um curta-metragem de ficção, eu vou precisar contratar alguém no município que é ator. Então, eu estou envolvendo outra linguagem. Ou eu vou precisar contratar alguém que mexe com som. Se eu vou fazer um videoclipe, antes eu tenho que gravar a música, então eu vou estar envolvendo a banda, os músicos, isso. Então a gente, a nossa missão também é trazer esse esclarecimento que esse recurso não é um auxílio emergencial, não é assim, eu vou receber esse valor para mim
e pronto. Eu vou pegar um valor e vou executar uma proposta. Isso não quer dizer que eu não possa me remunerar, ao contrário, tem que ter lá o valor, assim, pelo meu trabalho, eu vou tirar X% desse valor que é para pagar o trabalho que eu estou fazendo aqui. É isso que a gente quer também. Mas eu tenho dito isso para a gente não ficar achando, como produção audiovisual fica um pouquinho mais caro para fazer, para não achar que se o município, por exemplo, abrir uma linha no edital para documentário com valor de 10 mil, o município vai disponibilizar 10 mil para fazer o documentário. Eu não ficar achando assim, qual é o seu nome? Ricardo, falou assim, pô, o Ricardo ficou rico, que ele pegou lá 10 mil para poder fazer documentário. Não dá. O recurso é pouco, porque tem deslocamento, você tem que pagar, quem vai gravar, tem que pagar a edição, tem várias outras. E é isso também que vai movimentar a cadeia da cultura do município, porque várias pessoas vão ser contratadas também. Então pode acontecer de diretamente eu não receber o recurso, mas eu posso ser contratado e eu vou ser contemplado também com essa lei, sabe? Eu posso juntar meu grupo aqui para fazer o meu documentário, por exemplo. Nem todo mundo vai estar como proponente, vai ser um que está como responsável, mas todo mundo que participar vai receber também. Então a gente tem que ter esse entendimento. E aí vocês têm a missão também de fazer esse esclarecimento com o pessoal, gente, não é desse jeito, o dinheiro não vai ficar para a pessoa. Ela vai ter que fazer um produto, ou um evento, ou uma ação cultural, tá bom? Eu já vou pesquisar aqui. No plano de ação de vocês, está previsto as categorias de documentário, videoclipe e curta-metragem. É o que já está previsto aqui. A partir depois que a gente terminar aqui, que vocês forem dar a opinião de vocês, de como é que tem que ser, o que a gente tem que ver assim, dar esse feedback, dar esse retorno para a coordenação de quanto é que fica aqui no município para vir fazer um videoclipe. Porque esse valor vai mudar de município para município. Talvez, hipótese, viu? Talvez aqui, com 3 mil, eu consiga pagar a banda e pagar quem faça a gravação do videoclipe. Mas se eu for para a Vitória da Conquista, a gravação de um videoclipe vai ficar no mínimo 10 mil, porque o profissional de lá cobra mais caro. Então, esses valores vai depender muito da realidade de vocês, tá bom? Nesse caso do videoclipe, por exemplo, aqui como nós temos várias bandas, dentro do valor aqui, eles podem, nós contratarmos um pessoal que já vai fazer esse... O município não. Não, nós que eu falo assim, nós o pessoal. Eles contratam as equipes, cada banda pode ser uma para todos. Aí vai depender da organização deles, né? Assim, porque talvez fique mais fácil se eu tenho dois projetos contemplados, eu conheço outra pessoa, eu posso chamar a pessoa e falar assim, vamos fazer junto para ficar mais barata a banda, não tem impedimento disso não. Isso. O que eu estava explicando que o município não pode fazer é montar a estrutura e as pessoas receberem para fazer isso. Quem vai executar as ações são vocês, é cada um. Estou falando porque na Audi Blanc, como não tinha o decreto, não tinha tanto acesso à informação, não é que o pessoal fez errado, é porque agora a gente está num novo momento, teve uma discussão, teve mais tempo para ver esse formato. Teve muito município que fez o quê? O pessoal recebeu e o município chamou para se apresentar todo mundo junto, ou num grande festival, ou numa grande live. Aí, por que a gente não pode mais esse formato? Primeiro, porque a gente tira a autonomia do artista de realizar a ação dele quando ele acha que tem que fazer, na data que ele pensou. Porque, por exemplo, eu posso ter um projeto específico para, específico para a época do final do ano. Eu vou fazer um projeto com ternos de reis, então é melhor que eu execute em dezembro. Só que o município estabeleceu que eu tenho que apresentar só em janeiro, então o município está ferindo essa autonomia do artista de executar ali quando ele pensou aquela proposta.
Segundo, porque senão configura como se fosse um evento do município. O município está fazendo um evento e o pessoal vem como contratado, vai ficar parecendo cachê. E não é isso. A Paulo Gustavo está oferecendo um recurso para que eu possa colocar a minha ideia em prática, sabe? É assim, eu tenho o sonho de fazer um videoclipe aqui, eu vou aproveitar agora, eu vou fazer no tempo aqui que eu vou colocar um projeto que eu vou fazer. Eu tenho aqui a ideia de fazer um cineclube no município, então vou colocar aqui na data, sem passar por essa definição do município. O que o município vai estabelecer é quanto tempo eu tenho para fazer essa proposta. Não está definido na lei. O que está definido é que o município tem que fazer o pagamento até 31 de dezembro. E aí eu vou receber e vou fazer minha proposta. Não tem como eu fazer alguma coisa, ou fazer meu documentário, ou fazer meu show de música, alguma coisa assim, se eu ainda não recebi o dinheiro. Então eu recebo para executar, que vai ser diferente também da Audiblanc. Teve muito município que a pessoa apresentava seu produto primeiro, depois recebia. Receber e não fazer. A gente vai chegar lá na frente a gente falar isso, tá bom? Vai abrir a questionamento já não. Eu prefiro que não, porque vai ter muita coisa que a gente vai acabar falando lá na frente. Voltando aqui. São quase 50 mil para a produção audiovisual, que vai entrar aí documentário, videoclipe e curta-metragem. Vocês vão conversar entre vocês com a coordenação para ver. Desses 50 mil, a gente acha melhor ter uma maior porcentagem para videoclipe. Então, 30 mil vai ser para videoclipe, a gente vai deixar 10 para um documentário, a gente vai deixar o restante para ter 2 ou 3 curtas-metragens. Isso é um debate de vocês, a proposta, vocês se organizando para fazer essa proposta para o município e dialogar. O edital ele ainda está em disputa, né, para ver quem serão contemplados. Ainda dentro, aí a gente tem 50 mil para fazer isso, tá? Ainda dentro de audiovisual, a gente tem o inciso 2, que é a segunda categoria, que é apoio a cinema de rua e cinema itinerante, que aí tem um pouco mais de 11 mil para isso. Então, esses 11 mil vão ser utilizados para contemplar projetos ou propostas de cinema de rua. Então, eu vou pegar esse dinheiro para comprar um projetor ou uma tela de projeção, para fazer tantas exibições de cinema abertas ao público, na rua mesmo, como Fora do montante do audiovisual, esse? Fora, tem 11 mil para isso. 11 mil para isso. É outra categoria. A gente tem, vamos lá, a gente tem 50 mil que vai ser dividido para fazer videoclipe, documentário e curta-metragem, que essa foi a definição aqui do município, para esses 3. Aí a gente tem outra categoria que é apoio a cinema de rua e cinema itinerante, que tem um valor menor, que é de 11 mil. Então a gente não vai conseguir contemplar vários projetos. Vai ser aí no máximo 3 projetos, olhe lá, para poder fazer isso. Aí vocês também vão conversar, falar assim, esse dinheiro aí só dá para ser contemplado no projeto. Reforma, se quisesse. Eu achei que era muito pouco. Como o Sonildo está falando, porque o município, nesse inciso, com esse valor, ele podia utilizar para fazer reforma ou ampliação em algum espaço que seja usado como sala de exibição de filme no município. Ou sala de cinema por vocação também. Então, é um lugar que não é uma sala de cinema, mas toda vez que a gente precisa exibir algum filme, a gente utiliza lá. Só que o município optou por não utilizar esse recurso e fazer o edital de cinema de rua e cinema itinerante. Isso daí já é uma definição daqui. Tem município que vai utilizar, Caraíbas falou que não, a gente vai fazer esse edital. Até porque o recurso é pouco, então eles avaliaram que para fazer reforma ou ampliação não teria como. Aí dentro desses 11 mil vai ter lá o edital para proposta de cinema de rua
ou cinema itinerante. O cinema itinerante é aquele que vai acontecer em lugares diferentes. Então, eu tenho, na minha proposta, eu vou ter que colocar que eu vou fazer 2 exibições na sede da cidade, a outra exibição vai ser num bairro mais distante, ou eu vou fazer mais 3 em povoados da zona rural. E isso se configura como cinema itinerante, tá bom? Aí vai muito da conversa de vocês, assim, se vai abrir só para um projeto, porque de fato fica mais caro, porque a pessoa vai precisar comprar equipamento para poder exibir esses filmes, né? Então vai muito aí do diálogo de vocês, se abre 2 propostas ou só uma. Vai depender. E aí fica aberto, assim, quando a gente está falando assim, ó, só vai abrir para um projeto, não quer dizer que o projeto está escolhido, não. A gente vai disputar. Vai lá, então pode aqui, por exemplo, daqui, Ricardo pode fazer uma proposta, qual é o seu nome? Tânia fez outra. Vai mandar para avaliação a proposta melhor, vai ser contemplada. Então tá para disputa. E essa importância também da gente ter edital. O pessoal está assim, mas é mais complicado e tal. Bem de forma simplificada, quando começar a fazer, vocês vão perceber que não é tão difícil assim. E a gente tem que ter a visão de que o processo de edital, ele deixa mais transparente e democrático. Todo mundo vai para a disputa de igual para igual. Não vai ser por escolha política, porque Ricardo aqui é do meu grupo político, então ele vai executar essa proposta. E a gente tem até orientado os municípios que, se puder, contratar uma comissão de fora para avaliar esses projetos. É uma determinação do município também. O município pode fazer uma comissão com pessoas daqui da cidade ou pode também contratar de fora para avaliar esses projetos, para poder... A minha escolha vai ser daqui mesmo. O que você quer? Você quer perguntar? Mas vamos lá. Então a gente tem 11 mil para isso, para projeto de cinema de rua e cinema itinerante. E a gente tem um recurso menor, que é o recurso de 5.661 para capacitação, formação e qualificação do audiovisual. Esse recurso, ele poderia ser também para festival e mostra. Só que como para vocês é um recurso pequeno, não dá, com 5 mil a gente não consegue fazer um festival de cinema. Então a gente já vai eliminando, e aí a gente ficou com capacitação e formação para o audiovisual. Como o município tem, o recurso é pouco, ele tem 2 opções. Eu acho que aqui está como chamada pública. Ele pode fazer uma chamada pública para contratar profissionais para dar oficina e capacitação para os artistas da cidade. Então, é um processo também público, né? Mandar o currículo, vai ver como vai ser essa avaliação para dar as oficinas de como e preparar os artistas para poder fazer seu curta-metragem, para fazer seu videoclipe. Então, dar essa qualificação no audiovisual. Ou pode também abrir para um projeto de qualificação. Aí qual vai ser a diferença nisso? Se o município faz uma chamada pública para isso, ele vai poder ditar as regras, né? Para quem vai fazer a formação. Ele vai dizer, eu quero com tal carga horária, eu quero essa formação aqui na sede, mas também em tal povoado. Se o município abre como edital para a proposta de projeto, a proposta que vencer vai ser executada da forma que a pessoa escolheu. Então, acho que a opção de vocês é a chamada pública. Chamada pública. E aí eu acho que aqui vai dar para contratar um profissional para fazer essas oficinas para vocês. Isso que a gente falou agora foi do audiovisual, 70% para o audiovisual. Aí a gente tem um outro valor que é para as demais linguagens, que é o valor de 26.847. Esse aí é meu, viu, que é do teatro. Pronto. Aí dentro das Teatro, dança. Antes de ir para as demais linguagens, é porque sempre vem essa dúvida. Se eu não sou do audiovisual, eu posso concorrer para fazer um documentário, para fazer uma curta-metragem? Posso. O que eu vou ter que mostrar quando eu for fazer o meu projeto? Que ele tem a cadeia produtiva do audiovisual, então é um projeto
que eu vou ter a etapa ali de pré-produção, que eu vou pensar como é que a gente vai fazer, eu vou ter o período de gravação, depois vai ter a edição, até a exibição final. Então, assim, em resumo, seria uma cadeia produtiva do audiovisual. O que a gente não vai poder considerar como produção audiovisual. Se eu fizer um show de música e fizer a transmissão de uma live desse show, isso não vai ser considerado audiovisual, porque a finalidade é o show de música, não o produto audiovisual. É só deixar claro assim, que isso aí não vai ter que ser proposta de documentário, curta ou videoclipe mesmo, tá? A gente não pode. Ou uma peça de teatro também. Assim, eu faço a peça de teatro e gravo e vou achar que eu vou concorrer ao recurso do audiovisual. Não posso, eu vou disputar lá no outro. Eu não sou da área, mas aí eu vou ter que mostrar no projeto que eu vou ter pelo menos uma pessoa que saiba fazer o produto audiovisual na minha equipe. Então, se eu sou cantor, eu vou lá colocar a proposta para o recurso do videoclipe, por exemplo. Eu vou ter que colocar lá quem é que vai estar trabalhando comigo para fazer essa gravação, já que eu canto, eu não estou gravando. Mas se eu mostrar que eu vou contratar pessoas que saibam fazer, ok, eu tenho que mostrar que eu tenho condição de fazer, de executar essa proposta, tá bom? Não vai ser o caso de vocês, porque é um valor menor, mas só para deixar a informação. Quem não é do audiovisual só não pode concorrer a recurso de longa-metragem, série e telefilmes. Essas 3 categorias precisam ter o registro da produtora independente ou mostrar que é da área. Aí isso vale também para as questões do edital do governo do estado também, isso já vem determinado na lei. Agora, para o restante do documentário, curta-metragem, videoclipe, eu, mesmo não sendo da área, posso solicitar o recurso, tá? Aí a gente tem lá 26 mil para as demais áreas. Essas demais áreas, a lei permite que seja diversas manifestações culturais. Se puder abaixar o ar só um pouquinho. Falta muito ainda, Thaís? Não, esse é o último. Aí já vai abrir para ele. Não, a gente ainda tem mais conversa aí. As demais áreas são setoriais, né, que a gente chama de setorial das artes, teatro, dança, música, mas também pode ser hip hop, grafite, artes plásticas, pintura. Não, mas assim, a lei contempla isso tudo e vocês vão ver no edital do governo do estado, o governo do estado ele vai lançar vários editais, não vai ser um único edital. Então eu vou poder concorrer inclusive como cultura popular, como manifestações tradicionais, então vai ter edital específico para a cultura voltada para a cultura de matrizes afro-brasileiras, para quilombos. Então, no edital do governo do estado, eu posso falar, vai ter garantido essas categorias ou, no mínimo, pontuação a mais para proponentes, né, dessas populações. Aqui no município que vocês vão conversar, tem um indicativo que o município já mandou no plano de ação, que é contemplar teatro, dança, artes plásticas, música, artesanato e fotografia. É isso, né? As premiações. Tá. Depois eu explico da premiação. Então, aqui tá mais ou menos isso quer dizer que está determinado, fechado, que vão ser todas ou não. Isso aí vocês vão conversar aqui para poder ver. Não, a gente tem produção de teatro no município, a gente precisa garantir que tenha, e mostrar a realidade de vocês. A gente precisa de cada setorial. Eu tenho grupo de teatro. A nossa necessidade agora é ter edital para formação e capacitação, que a gente tem que montar grupo. Ou não, a gente está precisando para montagem de peça. Essa conversa que vocês vão precisar ter com o município para poder definir essas categorias do edital, assim, teatro voltado para qualificação, informação, vou deixar amplo, né? Montagem de peça e qualificação, enfim. São esses ajustes que vocês vão ter que fazer enquanto categoria e se organizar também para disputar esse recurso aí. Lembrando que é pouco, é 26 mil. Então a gente tem que ver aí como a gente vai
Aqui também não é contemplar. Hã? Não é muito. Então, tá. Aí Eu faço vem... Newton, não sei o que eu faço Newton. Hã? Não é muito porque esse Newton. Muita Não tô achando gente muita na gente, cidade para fazer essas coisas. Não, mas deixa Já ela vamos terminar. entrar no Deixa ela debate lá? terminar. Vamos lá, segura. Deixa ela terminar. Aí vem a principal pergunta, né, de quem pode solicitar esse recurso. A lei permite que seja pessoa física, então eu não preciso ter registro CNPJ. Com meu CPF eu posso me inscrever, mas também pode ser empresa, pode ser associação, ONG, sem fins lucrativos, né? A ONG, a Associação Sociedade Civil Organizada, podem concorrer. Quem vai definir, que vai bater o martelo, é o edital de cada município. Então tem essa previsão, mas se aqui o município falar assim, só vai poder quem tem CNPJ. Então é esse outro diálogo que a gente tem que fazer. Se é para simplificar, vamos garantir que seja, que eu possa me inscrever como pessoa física, tá bom? Mas a lei permite. O que a gente vai precisar é que tenha atuação na área da cultura, principalmente para a empresa. Para a gente não correr o risco de uma empresa que trabalha com esporte vir aqui pegar esse recurso da cultura agora. Então, no edital, o município pode criar a estratégia de pedir aí no mínimo que mande um portfólio ou um currículo para mostrar que, de fato, tem atuação na área da cultura. Aí você, Thaís, mas o pessoal sabe aqui que eu trabalho na cultura. Mas, talvez quem vai avaliar o projeto não saiba. Então, talvez eu tenha que mandar pelo menos um currículo, um mini currículo meu ali, para poder mostrar que eu tenho, de fato, atuação na cultura, tá? Para essas demais áreas, lá para o audiovisual está determinado, né, que vai ter apoio para produção, para cinema itinerante e para qualificação. Para as demais áreas, aí lembra que eu falei que tem um novo decreto de fomento cultural. Quem estabelece é esse decreto. Então, o município também tem que se apropriar desse decreto para poder fazer a lei. Mas as demais áreas estão em aberto ainda. O decreto ele vai dizer que as demais áreas elas podem ser contempladas com fomento à execução de ações culturais, que é esse modelo que a gente tem falado aqui desde o começo. Eu faço o meu projeto e vou concorrer, se eu for contemplado, eu executo a minha ação, a minha proposta, o meu show, minha peça, enfim, o que eu coloquei lá que eu vou fazer. Essa é a primeira modalidade. Mas o decreto permite também que tenha apoio a espaços culturais, se for a realidade do município, né? Se eu tenho uma casa da cultura, ou eu tenho a sede de um grupo de capoeira, por exemplo. Aí se não for da realidade do município, a gente já vai tirando essa possibilidade. Mas existe. E aí o apoio ao espaço cultural, ele pode ser para reforma ou para manutenção. Então, não necessariamente eu vou precisar fazer um produto, né? Tem que ter uma ação. Eu vou ter que dar uma contrapartida, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E também pode ser premiação cultural. A premiação cultural, ela vai ser diferente do que foi na Audiobank 1. Porque na Audiobank 1, como a gente não tinha decreto, a gente não tinha essa regulamentação, os municípios, para conseguirem executar, colocaram tudo como premiação. Premiação, o Ministério da Cultura só vai considerar premiação por reconhecimento de trajetória. Então, eu vou premiar os grandes mestres da cultura do município ou personalidades que já deram sua contribuição para o município. E aí, essa pessoa não vai precisar executar nenhum projeto. Ela está recebendo um prêmio em reconhecimento. Então, tem essa possibilidade. Eu acredito que o município tem a intenção de fazer, mesmo que seja em um valor simbólico, porque não vai precisar executar uma proposta, mas é importante também que nesse momento o município reconheça quem já está aí fazendo esse trabalho. Para essa categoria de premiação cultural, também é via edital. Vai ter o edital falando isso, né? Quais são esses critérios para considerar se a pessoa
ela merece esse prêmio, né, de reconhecimento. E a inscrição pode ser feita pela própria pessoa ou por indicação. Porque a gente vai ter casos, por exemplo, de mestres de terno de reis, que às vezes ele não vai nem ter acesso ao edital, mas se ele é da minha comunidade, eu sei disso, eu posso fazer a inscrição dele, vai ser válido também, tá bom? Aí quem vai definir se vai ser apoio ao espaço cultural, se vai ser premiação, se vai ser ação cultural, é o edital, e aí está aberto aí depois para vocês mostrarem para o município. Podemos como é que começar vocês os vão. questionamentos? Não, ainda não. Falta muito? Um pouquinho. Vamos É lá. certo, é porque falta muito. Não, muito não, mas a gente tem que fechar porque tem umas obrigações do município e também de quem vai como proponente. É importante também vocês saberem que a determinação da lei, os municípios precisam, os editais precisam estimular a participação de populações menos privilegiadas como mulheres, população negra, LGBTQIA+, quilombolas e outros povos tradicionais como os povos de terreiro. O município ele tem que criar mecanismos de estímulo. Isso a lei está dizendo estímulo. Então, como é que isso pode vir? No edital, se a proposta for, o proponente for uma mulher, ela já começa com uma pontuação a mais. Então, vai estar lá no edital. Vai ter uma... A pessoa já começa com um ponto a mais no projeto dela. Se for de comunidade quilombola, já tem 2 pontos a mais. Isso o edital que vai determinar. Porque o município tem que estimular que tenham na equipe essas populações que tenham como proponente, e também esse estímulo pode ser de público-alvo. Então, o projeto que for executado numa comunidade quilombola ou numa comunidade da zona rural também, ele pode ter pontuação a mais. Isso é o município que vai determinar, mas ele tem que dar esse estímulo, tá bom? O que vem como obrigatório, o município oferecer nos editais reserva de cota de no mínimo 20% para a população negra e 10% para a população indígena, no mínimo. Se o município quiser ampliar isso, falar não, a gente vai ser 30% para a cota da população negra, ele também pode, se tiver uma legislação específica, ele pode. O Estado vai aumentar não vai ficar no mínimo, o edital do Estado vai passar desses 20% de vagas para a população negra. E mesmo se no município, a gente fala assim, todo município pequeno, a gente não tem população indígena, o município tem que abrir a reserva de cotas. Se não tiver inscritos, passa para ampla concorrência. Da mesma forma que acontece concurso e vestibular, enfim. Mas é obrigatório que garanta que tenha no edital, tá bom? Aí já conversando com vocês um pouco do que dá para a gente preparar de antemão, mesmo não saiu o edital do município, mas a gente já pode ir fazendo esse rascunho. Então, nesses projetos, a gente tem que ter, no mínimo, a descrição do objeto. Então, eu contar o que é que eu vou fazer, qual é a minha proposta. Olha, a minha proposta é fazer a montagem de uma peça de teatro que vai ser exibida em uma escola, vai ser exibida na praça principal da cidade e na zona rural. Aqui já está a minha proposta. Esse é o meu objeto. Vou colocar um cronograma de execução, então eu vou falar em quanto tempo eu vou fazer isso. Olha, nas 3 primeiras semanas eu vou fazer ensaio, na outra a gente vai fazer preparação de figurino, na outra semana a gente vai fazer essas apresentações. Então eu vou colocar mais ou menos em quanto tempo eu vou fazer esse projeto e também vou colocar uma estimativa de custo. Isso não quer dizer que eu vou definir o valor do meu projeto, já vai estar estabelecido lá no edital. Por exemplo, se eu tiver 5.000, lá uma linha de 5.000 para a montagem de uma peça de teatro, eu vou ter que adaptar meu projeto a esse valor aqui, de 5.000, né? Exemplo. Vou ter que adaptar meu projeto para isso. Eu sei que tem 5.000, então no projeto eu vou colocar uma estimativa de custo.
não precisa ser detalhado o quanto que eu vou gastar com cada coisa. Eu vou gastar X com elenco, X para divulgação, X para figurino. Vou colocar de forma estimada, tá? Porque a gente vai ver que na prestação de conta a gente não vai precisar fazer esse relatório detalhado de quanto eu gastei. Vai ser simplificado, é isso, a intenção é simplificar, tá bom? No projeto também, que aí é um objetivo da Paulo Gustavo, a gente tem que pensar ações de acessibilidade, se vai ter intérprete de Libras, se eu vou fazer um documentário, se vai ter audiodescrição, eu tenho que pensar nessas formas. Na lei vem que 10% precisa ser para isso. Eu acredito nos municípios menores, vai entrar como estímulo também, então o projeto que tenha essas ações vão ter uma pontuação maior. E ações de acessibilidade também é de localização, quando eu faço minha ação em outros lugares mais de difícil acesso, também é uma ação de acessibilidade. Ou quando eu vou fazer minha ação cultural em um lugar que eu tenho rampa de acessibilidade, que eu consiga garantir que um público diverso chegue lá, também é uma ação de acessibilidade, tá bom? E, além disso, o projeto ele precisa ter também uma contrapartida social. E aí, como a Lei Paulo Gustavo ela é emergencial ainda da Covid-19, então essa contrapartida pode ser realizada com profissionais da saúde, pode, não é definido, pode ser com profissionais da saúde ou escolas públicas do município ou do estado ou comunidades, associações ou coletivos culturais. Como é que vai ser essa contrapartida? Eu sou músico, eu solicitei o recurso para fazer meu videoclipe. A minha contrapartida social vai ser uma proposta, né? Eu vou colocar aqui, além disso, eu vou fazer uma oficina de canto, na escola aqui do município. Eu vou lá combinar com a escola e vou dar essa contrapartida, porque a gente está pegando recurso público para fazer nossos projetos, então a gente também tem que devolver isso para a sociedade. Se eu vou fazer meu documentário, eu peguei o recurso, mas eu vou colocar lá como contrapartida social, que a exibição vai ser nas escolas ou vai ser em comunidades, ou que eu vou fazer, pode ser também, ou que eu vou fazer uma oficina de audiovisual em tal escola ou tal comunidade. Isso são contrapartidas sociais que a gente vai ter que colocar no projeto. E aí o edital pode definir pontuação para isso, né? A contrapartida social vai valer 10 pontos, então vai ser avaliado a partir disso. O governo do estado já tem definido, tem uma previsão já das contrapartidas sociais que vai ser solicitado. A primeira, quando o projeto envolve escolas públicas estaduais, então já tem uma pontuação a mais, e quando é realizado em espaços culturais do estado. Então, por exemplo, se eu tenho uma proposta de teatro, se eu coloco lá que ela vai ser executada no Centro de Cultura, em Vitória da Conquista, que é um espaço cultural do estado, isso falando do estado, viu, gente? Aí eu tenho uma pontuação a mais, porque ele está relacionado com esses espaços. Agora, o município ele pode colocar como estímulo aqui também. Olha, vai ter uma pontuação a mais as propostas que sejam executadas na praça pública, ou se eu tiver um cine-teatro ou um espaço. O município pode induzir isso também. Todo edital ele vai ser feito em cima da realidade do município. Isso. E aí, vamos lá. O município, a gente conversou com o município, conseguiu um edital que vai conseguir atender a realidade cultural do município. Eu escrevi meu projeto, recebi o recurso, fiz lá tudo direitinho, entreguei minha proposta, realizei minha ação. E agora como é que eu vou prestar conta para o município? Eu não vou prestar conta para o governo federal, eu vou prestar conta aqui, para a Sonildo e para a Secretaria de Educação. A gente tem alguns formatos de prestação, a gente já mudou o nome, não é prestação de conta mais, é prestação de informações.
Porque o objetivo da Paulo Gustavo é a ação cultural, é o produto, e não detalhadamente como vai gastar aquele dinheiro, tá bom? Então, essa prestação de informação ela pode ser primeiro, aí vai depender da escolha do município, ela pode ser in loco, então, lá no edital já vai estar especificado isso. Eu peguei o recurso para fazer um mini show de música ali na praça. Eu vou avisar para a coordenação, olha, o meu show vai ser tal dia. A coordenação ou alguma outra pessoa do município, pode ser montada uma equipe, vai até o local e faz o registro, vai tirar foto, vai lá comprovar que aconteceu. Pronto, eu não preciso mais prestar informação nenhuma. Está ali comprovado que eu fiz o meu produto, tá bom? O que acontece em relação a isso, a dificuldade, né? Porque geralmente as equipes são pequenas. Só que a gente, aí tem que colocar prós e contras. Por outro lado, como o recurso aqui é menor, então é uma quantidade menor de projetos que vão ser contemplados. Então talvez dê para acompanhar, não sei, vocês vão Não, aqui vai dar para acompanhar. vão reunir aí Dá com para vocês. registrar todo mundo. Porque aí a coordenação faz esse registro e ela que vai montar o seu relatório lá. O tal projeto prestou conta de dar a foto, a divulgação, a foto do que aconteceu, está registrado. Se o município falar assim, a gente não tem perna para acompanhar os projetos, não dá para fazer isso. Aí a segunda opção é a prestação de relatório de execução da proposta. Eu vou fazer um relatório onde eu vou contar como foi que eu executei o projeto, vou colocar foto dessas etapas de preparação, de ensaio ou de gravação, vou também colocar lista de presença, de como foi a oficina que eu fiz na escola, por exemplo. Vou colocar o que saiu de divulgação nas redes sociais, botar o link, botar o vídeo, fazer todos esses registros e colocar como relatório para comprovar que eu de fato fiz aquela ação, tá bom? Aí a gente tem a terceira possibilidade, que a gente quer que não seja acionada, mas em caso de irregularidade e de denúncia, pode ser solicitado o relatório de execução financeira. Então, eu peguei o recurso para fazer para música. Peguei o recurso para fazer um show de música, por exemplo. Principalmente cidade pequena, é mais fácil a gente acompanhar. Não estou vendo divulgação, estou sabendo que a pessoa não está fazendo nada. Eu posso ligar para a coordenação de cultura e fazer a denúncia. Olha, tal projeto a gente acha que não está acontecendo. E aí a coordenação pode solicitar esse relatório de execução. Aí eu vou ter que provar como é que eu utilizei esse dinheiro. Eu vou ter que mostrar centavo por centavo. Não conseguir comprovar, vou ter que devolver o dinheiro. Posso devolver o dinheiro. Ou outras punições que o município vai determinar, tá? A pessoa pode ficar impedida de concorrer a outros editais. Lembrando que tem mais garantida, tem pelo menos 5 rodadas de recurso mínimo. E o município vai determinar quais são essas punições aí para quem pegou o dinheiro e não fez, sabe? Mas, como eu falei, a gente quer que não seja acionado, assim, é só em último caso a gente quer que isso seja solicitado, mas tem essa previsão. Então, se aconteceu isso, do município solicitar esse relatório de execução financeira, ele está no direito dele também, tá bom? Pronto, agora vai. Só para... aquele hambúrguer lá que bota ovo lá. Agoniado. Só para a gente deixar... Tem questão do transporte, tem alguém que tem questão do transporte para ir embora. Só para a gente... Ela também. Só para a gente deixar aí como sugestão, no site do Ministério da Cultura tem vários materiais de explicação sobre a lei, o que é audiovisual, quais são esses formatos de apoio, tudo aqui, isso que eu conversei, a gente tem disponível no site do Ministério da Cultura. Tem muita informação, inclusive quanto o município recebeu, se já chegou em conta ou não. Então acesse lá o site do Ministério da Cultura e também o site da Secretaria de Cultura do Governo do Estado.
porque o edital do governo do estado vai sair agora no final do mês, porque o estado da Bahia... É bem provável que o nosso saia até no final do mês, né? Não, o recurso, você chega. A Secretaria de Cultura foi a primeira a receber o recurso do governo federal, então já vai lançar o edital agora. No final do mês de julho lança o edital e vai ficar aberto o edital do estado. Vai ficar aberto, a previsão é que fique um mês para inscrição. Então agora, tá em cima. Agora no mês de agosto vão ser as inscrições aí do edital estadual, tá bom? Vão ser vários editais que o governo do estado vai lançar, tudo no mesmo dia. Pra deixar a gente doido, normal. Ô Thaís, agora bora abrir aí para as perguntas, as dúvidas. Agora sim, antes de mais nada, eu perguntar a você o seguinte. Esse edital, eu vou ter vamos receber um edital. Já tem. O Ministério da Você Cultura vai passar, né? está no site do Ministério da Cultura, na aba Gestores Aí de você Cultura, me já passa tem. para já colocar em... Ok, mas já está lá, já pode acessar que já está lá o modelo Eu não, mas pode. de minuto. Eu gostaria. Mas se eu esquecer, aí Eu te cobro. Eu não fiz porque Thais não passou, está disponível para todos os dirigentes de cultura, está Vou lá. passar. O modelo de minuta dos editais, para poder ajudar os municípios nesse processo Ajustar também. para os É. seus- Antes que Flávio Meira pergunte, que ele não é nem... um minutinho. Alguém vai fazer mesmo, colocar na prática, né? Vocês, os músicos aí, o pessoal quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Mas, rapaz. A minha primeira pergunta vai servir para todos vocês. Mas, Posso fazer a rapaz, primeira pergunta? você não está na cana? Não, a gente vai fazer, vamos fazer em bloco, tá? De 3 perguntas. 3 pessoas perguntam e aí eu respondo as 3 de vez, tá? Pronto, aí, pronto. Então, eu acho que a minha pergunta vai servir para todos aqui. Primeiro, Thaís, agradecer, viu? Muito obrigado aqui, obrigado, Sonilo, obrigado a todos aqui, obrigado, presidente da Câmara, Cláudio Meira, estamos aqui. O que me chamou a atenção, Thaís, você repetiu várias vezes, isso me chamou muita atenção. A minha pergunta é, olha, eu sou tocador de sanfona, eu tenho meu grupo de sanfoneiro e eu gostaria de fazer parte do projeto. Portanto, porém, você repetiu várias vezes, se o gestor não abrir o edital, isso me chamou a atenção, você repetiu várias vezes, se o gestor não abrir o edital para os sanfoneiros, então o sanfoneiro vai ficar de fora. Você repetiu isso várias vezes, o gestor que vai abrir o edital. Então, para imaginar que o gestor... Vamos imaginar que o gestor vai abrir o edital só para Hélio Marinho. Hélio Marinho, obrigado pela presença. Essa é a minha dúvida. Quer dizer, isso, o gestor vai lá, não, eu só vou abrir o edital para o teatro. Uma comparação. Aí você responde e a minha pergunta é... Ô, Thaís, quer que eu leia aqui? Outras Calma aí, vamos aí. Mais 2 perguntas. Mais duas? Posso perguntar? Sai um edital da Funarte. É independente disso? É independente. Independente. Então, Funarte você pode pedir e pode pedir pelo município também. Pode. Um proponente pode fazer mais de um projeto? Tá. Vou responder vou explicar melhor da FUNAC também. Essa questão, de fato, é o município que vai determinar quais são essas categorias. Mas, não, escuta, mas o que a gente veio fazer aqui é dar formação, vocês saberem disso, porque a Paulo Gustavo, ela tem que ter a realização de escutas públicas, e é o que a coordenação está fazendo aqui. Vai abrir para vocês, para poder falar, não, a gente precisa de categoria para contemplar tal e tal setoriais aí da cultura. Então, o município está gerindo, mas tem que ser pactuado com os artistas da cidade. Então, está tendo uma discussão. Pode ter outras escutas públicas, se forem necessário, para poder definir isso. E ainda o município só não vai conseguir abrir específico, assim, um edital para sanfoneiro, um edital para zabumbeiro, um edital para cantor. Ele vai abrir um edital para música, e aí dentro disso vai ter lá um valor. A pessoa que for proponente, ela pode ser o vocalista da banda, ela vai solicitar aquele recurso
e ela vai pagar quem vai tocar Sim, com ela. então só para me entender, então você já respondeu. Então o gestor que escolhe o edital que ele coloca, não é isso? Não é o Quem gestor, não. gestor, Flávio? Calma, eu tô calma. Não é o gestor. Licença, quem está aí? Espera aí. Não foi, Thaís? Flávio, primeiro o plano de ação. Ela já respondeu, o Não. gestor escolhe o edital feriado, não é isso? Não, você Mas já está a regra- mudando aí as coisas. Deixa eu lhe falar. Para todo mundo. Peraí, Dani. O plano de ação não foi feito pelo gestor, o plano de ação foi feito por mim. O que colocou aqui, o gestor nem viu. Nem viu. O que colocou aqui, eu coloquei teatro, dança, música, colocamos aqui, eu sentei conjunto, né? Eu coloquei. Essa escuta pública aqui, é aqui que vocês vão, que vocês são interessados, vocês vão passar e falar assim, coloca tal área, coloca tal coisa, eles, você não, que não é, né, os músicos, eles que irão fazer, não é eu e você. Eu só vou, eles vão me dar opinião, né, opiniões, e nós vamos acrescentar. E uma outra coisa é para completar. Não é nem coordenação, nem o gestor. Ela não vai escolher a pessoa que vai receber. Não vai ser assim. Eu lembro do nome de Ricardo, que eu acho que é Ricardo. Assim, ó, o prefeito falou que Ricardo que vai receber esse recurso. Não é assim. São as propostas, vai ter uma concorrência aberta e democrática, vai ter lá as linhas, eu vou concorrer de igual para todo mundo, é por isso que a gente indica também que tenha uma banca, uma comissão de escolha. O edital ele vai trazer também critério, então, proposta que seja executada em comunidade da zona rural, ela tem 10 pontos a mais. Então tem critério também, não é só assim, eu gostei do projeto, o edital vai ter que ter critério. O que a gente está explicando tem algumas categorias definidas no audiovisual. Para as demais áreas, o município, em conjunto com os artistas, a depender da realidade, vai fazer essa escolha de quais categorias que vão ter. Não é uma decisão de cima para baixo. É obrigatório que todos os municípios façam esse momento. Portanto, o gestor escolhe o edital que ele lança, não é isso? Não, ele vai ter assim, porque vai ser tá aberto e a disputa também da sociedade civil, assim. Vocês vão dar suas contribuições à definição. O município está gerindo, é claro que a decisão final é dele, assim, do município. Mas vocês estão aí para fiscalizar também. Você fala assim, olha, a gente não concorda com esse formato, o edital está lançado, mesmo assim tem forma de derrubar o edital, de impugnar. Se a gente está vivendo uma democracia, tem como ser questionado também as coisas. Só que é obrigatório isso, a realização de escutas públicas, dessa contribuição, porque aí tem que também ter... a gente ter o balanço, porque não é sempre o que vem de propostas da sociedade civil que vai condizer com a realidade do recurso que o município tem. Assim, a gente queria que tivesse, se fosse contemplado aqui, 20 videoclipes, mas a gente não tem dinheiro suficiente para isso. Então tem que ter um equilíbrio também nessa proposta. A gente entender também o lado do executivo, da mesma forma que o executivo tem que conversar com a categoria artística. Se o município aqui não estivesse disposto a fazer isso, fazer essa escuta pública, chamar para conversar, o Estado nem estaria aqui para poder dar essa formação para vocês e explicar como era a lei. Então, talvez vocês nem estivessem sabendo que a gente tem como sugerir e só encontrar seu edital pronto lá. Então, aqui está tendo esse debate, assim, a gente vai aí para... Está aberto ainda para disputa, mas é uma disputa saudável, assim, não é? Claro. Deixa só eu fazer uma colocação. Responder a sua pergunta. Aí tem algumas perguntas. É porque ainda está em cima dessa coisa de Flávio, porque para não restar dúvida nenhuma assim, na cabeça dele. Não, é porque assim, a gente que trabalha nessa área, Flávio, querendo ou não, eu digo em especial dentro do projeto do CICE, viu? Dentro do projeto, a gente sabe como funciona. Quando eu disse assim, 70% para audiovisual, isso maltrata a gente. Mas não é de fato esse maltratar. Você citou, por exemplo, os sanfoneiros. Realmente, essa região é uma região que diz que tem. Eu posso aplicar esse edital no sanfoneiro dentro dessa área do audiovisual? Posso. Porque eu posso. Se o gestor não aplicar edital, pode. Não tem isso. Olha só, peraí, Thaís. No audiovisual,
deixa aqui, eu, Tânia, produtora cultural, que sou, vou produzir um documentário com os sanfoneiros da cidade. Tá ali, documentário. Eu posso colocar sanfoneiro, zazabeiro, Pode ser o posso seu, colocar rock, tá? posso colocar o que eu quiser, eu posso colocar música, eu posso fazer um documentário sobre uma personalidade da cidade e colocar dentro do audiovisual. Tudo isso eu posso fazer. É isso que é essa brecha que dá para a arte. É que a preocupação é se o gestor não vai aprovar. Não tem. mas Vai vir muitos, mas aí. Ou eu fui infeliz no meu questionamento, ou você foi infeliz no seu pronunciamento. Você falou o seguinte: o gestor vai abrir edital. Mas o edital vai ter que Não, mas o edital E o edital vai ser aberto com Se o essas gestor não propostas. abrir o Primeiro, edital assim, para a área da sanfona, Não tem isso. Flávio, Um o exemplo, edital uma vai- comparação, um exemplo. Não, você Um está exemplo. errado. O edital vai ser aberto e nas propostas vai estar documentário, videoclipe, tal. Eu, enquanto artista, vou adequar a minha arte dentro do que está ali. Para qualquer um. agora não tem assim, problema. só para explicar mais uma vez. Em momento nenhum a gente usou a palavra gestor, a gente O edital, usou edital. gestão. O edital define. Pronto. E Então, a desculpa gente, aí, a gente frisou aqui várias Edital. vezes que esse edital vai ser construído em parceria, por isso que está sendo realizada a E escuta já tem pública. A gente não modelos usou- para adequação, a gente município não, adequar dentro dos a gente modelos que não- já está disponível. Isso, a gente não usou a palavra gestão. O que vai ser feito dentro do que está mais amplo das demais áreas, é ter esse diálogo, esse entendimento de quais categorias que têm que ser contempladas no município. Sanfoneiro não é uma categoria, está dentro da música, é o setorial de música, então a gente tem que garantir que tenha setorial de música, senão eu vou definindo para uma questão pessoal ou de grupo. Então, eu enquanto gestor, enquanto vereador, enquanto até grupo mesmo, eu quero muito que um sanfoneiro específico seja contemplado, então eu vou garantir para sanfoneiro, não, a gente vai garantir para música e todo mundo, em pé de igualdade, vai entrar para disputa, porque é o setor de música, o setor de teatro, não específico, cada função dentro da música, só para deixar essa explicação. Aproveitando, uma outra coisa, porque foi cobrada o tempo todo que agilizasse. A formação foi solicitada das 2 horas até 17 horas, então eu estava cumprindo aqui o tempo estipulado que foi solicitado por ofício também ao governo do estado, está solicitado, então não atrasei a formação às 14 horas. Às 14 horas eu estava aqui e a gente também está no prazo aí que foi previsto para a formação, tá bom? Obrigado. A resposta dele. Já deu. Sim, da FUNAD. Além da Paulo Gustavo, a gente tem aí também outros editais do Ministério da Cultura que estão abertos. Um deles é o edital da FUNARTE, da Fundação de Arte, da Fundação de Arte, que tem linhas, não vou saber detalhado, mas tem linhas de apoio de 150, 100 e 50 mil, é aberto para proposta do Brasil todo, dentro das áreas, música, dança, teatro e artes visuais. Então, vocês enquanto produtores e artistas, eu quero juntar aqui meu grupo para fazer uma proposta, tentar esse edital da Funarte, está aberto aí também, não tem nada a ver com esse recurso. Além desse, vai sair o edital da Paulo Gustavo do governo do estado, que você também pode fazer projeto e concorrer, e vai ter os editais municipais. Além disso, tem outros editais do governo do estado que também saem durante o ano, né? A gente teve agora aberto um edital da FUNSEB, que é a Fundação de Cultura da Bahia, que foi voltado para dança, teatro, para literatura e para artes plásticas. O edital a gente vai estar esperando o resultado, deve sair hoje ou amanhã. Aqui do Sudoeste, a gente teve 15 propostas. Teve proposta de conquista, proposta de cordeiros, proposta de poções e de tremedal. Aí eu estou citando o nome das cidades para mostrar assim, está aberto para todo mundo. O que a gente tem que, assim, enquanto rede também, eu estou agora com contato de vocês, por causa da lista de frequência, de ir passando esses editais. Está aberto, eu vou escrever. Tentei em um, não foi aprovado, mas eu tenho um projeto pronto, eu vou tentar em outro, para a gente conseguir trazer
recurso de fora para executar no município também. Porque quando a gente está falando de projeto cultural, aí se lembrando, o dinheiro não fica só para quem está produzindo. A gente vai fazer movimentar toda a economia da cultura. Se eu faço um festival de música, o pipoqueiro vai estar ganhando, a pessoa que trabalha no bar ela vai ganhar, o cara que faz a iluminação vai estar ganhando, quem monta a estrutura. Então a gente consegue girar essa economia da cultura e trazer dinheiro para a cidade também, tá bom? Inclusive amanhã a gente tem resposta do edital, né? Tem alguma pergunta? Eu só acho que é pouco dinheiro, viu? É pouco. Porque você faz um programa aí de audiovisual. Você vai incluir, por exemplo, como falou, né? Um terno de reis. São várias pessoas ali. Então, se você for fazer a distribuição, não vai dar praticamente nada, né? E é trabalhoso. Mas ele tem que fazer proposta. Esse recurso, ele vem definido, o valor vem definido. Ele vem definido. Por número de habitantes do município. Tem município que está completando o valor, assim, a gente tentando, mas o município vai entrar aqui com mais X valor para aumentar esses editais. É possível também, tem município que não vai poder fazer agora, mas está se preparando para ter edital municipal. Além disso, essa preparação não é só para o edital daqui. A gente está dando essa formação para vocês saberem aí como é que vai funcionar, o que é que eu tenho direito ou não. Mas a gente também pode disputar os outros editais, assim, principalmente para essas propostas maiores, sabe? É isso ali, Thaís, pelo que eu entendi, o que eu quis dizer é o seguinte, por exemplo, a gente tem nossa tradição aqui do final de ano, terno de reisado, mais ou menos, eu acho que é isso que eu quis dizer. Como é que vocês vão administrar isso? Por exemplo, qual é o recurso que vai para esse terno de reisado no final do ano, que já é uma tradição aqui? Pode dividir esses recursos aí. Primeiro, a Lei Paulo Gustavo ela não pode ser usada para programa ou eventos que já são da prefeitura. Então, não estou falando prefeitura, não. Não, ok, mas é só para explicar. Assim, Sistema de reis aqui, são particulares. Ah, tá, Isso, ok. nada a ver com prefeitura, não. Então, ok. O caso de reis eles vão por enviar exemplo, porque proposta. fica próxima. Tá, ok. Mas, por exemplo, se já tivesse algum estímulo direto da prefeitura para isso, não poderia utilizar o recurso para as duas coisas. A prefeitura não pode usar esse recurso. Mas o que ele perguntou no caso de documentário, eu quero fazer um documentário sobre Terno de Reis, como é que eu consigo pagar todo mundo? Meu recurso é pouco. Aí são duas perguntas diferentes. E aí eu estava explicando assim, o recurso é delimitado pelo número de habitantes do município. Fazer uma proposta O que a mais gente, simples. ou fazer a proposta mais simples, ou a gente vai para essa disputa aí e conseguir fazer esse convencimento. E não é só com a coordenação, é também entre os atores, as pessoas envolvidas aqui na cultura, de fazer esse entendimento. Para mim poder fazer um documentário, eu não consigo fazer um documentário com 5 mil só, gente. Vocês precisam entender que eu preciso de um recurso maior. E ter esse entendimento que a gente vai receber mais, mas a gente vai contratar as pessoas. Isso daí vai ser um diálogo entre vocês. Não é o Estado, não é o governo federal que vai definir. É essa conversa de vocês aí entendendo a realidade. Ou ter esse entendimento também. Olha, o recurso que está vindo para o município é pouco, então a gente vai fazer proposta menor. Em vez de fazer um documentário, eu vou tentar fazer um curta-metragem agora. Ou fazer alguma coisa específica para poder utilizar esse valor em outra oportunidade, ou pela FUNARTE, pelo governo do estado, outro edital. Eu tento com uma proposta maior. A gente também tem que ter esse pé no chão, assim, de entender que está vindo para o município para poder fazer. Temos aqui cinco músicos aí, né? Cinco. E o proponente pode fazer mais de um. Bora vocês fazer, agora bora ver na área de Ricardo lá. Ele levantou o dedo ali, ó. Não, peraí, bora ver Ricardo Vamos na primeiro. E sequência. os músicos que não teve a oportunidade. Isso aí, ele levantou o dedo ali. Vai, Ricardo levantou lá atrás. Vai, Ricardo. Bora por ordem, né? Vai, Ricardo. Quem pediu primeiro? Digamos, por exemplo, eu vou fazer um documentário e preciso contratar um ator, um cantor, um músico. Eu preciso nesse meu projeto colocar o valor que eu vou pagar e se sim, quem é que me estipula esse valor? É o próprio artista? Quer fazer mais perguntas? Agora Quem é que está aí na ordem, assim, para não ir atrás?
Eu acho que é melhor outra pergunta, porque vai para um outro caminho, senão não vai fazer muito sentido. Vamos lá. Não tem delimitação de quanto deve pagar para a equipe. Isso daí é um acordo de você com a equipe que você vai contratar. Seja ator ou seja pessoa para finalizar o documentário, o videoclipe, não tem essa determinação. E a lei ela permite também que, para executar meu projeto, eu faça aquisição de equipamento, por exemplo. Então, eu quero fazer um documentário, por exemplo. Eu já tenho aqui minha câmera, porque eu trabalho com audiovisual, mas para melhorar eu precisava comprar uma luz. Eu posso comprar a luz, no meu projeto eu vou fazer só estipular mais ou menos, tanto vai ser para compra de equipamento, tanto vai ser para pagar a equipe. Eu preciso detalhado e eu posso comprar essa luz e ficar para mim enquanto produtor, enquanto fotógrafo, cineasta, enfim, não tem impedimento nesse sentido, tá bom? Você. Acho que eu tinha duas perguntas, né? Eu tinha uma pergunta, agora depois disso aqui surgiu outra pergunta. Em relação à questão que você tem que apresentar uma proposta, né? No caso, o proponente vai apresentar uma proposta. Aí tem um formato textual, assim, de como que tem que ser isso direitinho. Aí já tem, tipo, um modelo de projeto que você tem que entregar. Como é que é isso? No edital já tem que constar como é o modelo do projeto que vai ter que ser enviado. A lei determina, o decreto ele vai determinar aquilo que eu passei para vocês. No mínimo, descrição do projeto, cronograma de execução e estimativa de custo. No mínimo. Mas o município ele pode colocar também que nesse projeto tenha o currículo da equipe que vai participar. Isso já vai ter que estar no edital. O edital tem que ser muito claro. Você tem que mandar um projeto nesse formato. Senão a gente não tem parâmetro para poder avaliar, porque vai chegar um projeto num formato ou no outro. Tem que estar no edital, todas essas informações. Pronto. A outra pergunta era mais assim, em relação à questão da isenção mesmo, da escolha de qual projeto que vai ser eleito para poder, né, receber o recurso. Nós vamos fazer uma equipe, né? É isso que eu ia perguntar, entendeu, Sonilda? Assim, porque assim, da importância da isenção disso, né? Porque assim, essa equipe ela é escolhida, no caso, numa consulta pública, assim, ou no caso, por exemplo, Sonilda, que vai decidir quem vai ser essa equipe. Porque para que haja isso. Vamos lá. Porque para que haja essa isenção, é importante que de fato. Como assim não pode ser vocês? Porque a gente está participando de uma advocacia. Não, vamos lá. Não é proponente, não pode estar estar A gente entra em questão pessoal. É permitido pela lei também que o município desse valor total, os 93 mil, ele utilize 5% desse valor total para operacionalizar a lei. Então isso quer dizer que o município ele pode usar para contratar assessores, só que o recurso fica pouco, 5% de 93 vai dar 6 mil, vai dar 6 mil e pouco aqui. Ele pode contratar uma assessoria para fazer os editais, ele vai escolher, o município vai escolher. Se vai contratar uma assessoria, ou vai pegar esse recurso para contratar pessoas para dar oficina, ou vai pegar esse recurso para contratar essas pessoas que vão avaliar os projetos. Também é permitido, não está definido, a lei dá essa possibilidade, o município pode. Aí vai dar escolha do município. Ou a gente vai contratar, tem bastante município que vai contratar a banca de fora. Isso não quer dizer que vai pagar muito caro, porque só tem esse valor. Mas aí vamos colocar assim, na realidade de vocês. A gente não tem um recurso muito alto, então não vai ser um volume grande de propostas. Então eu consigo pagar um valor menor para 3 pessoas avaliarem esse projeto. E aí pode ser contratação direta, eu faço a contratação direta, ou eu abro por decreto para contratação, ou uma consulta pública, o governo do estado tem feito isso, abre uma consulta pública para avaliação de quem vão ser essas pessoas que vão estar avaliando esses projetos. Isso daí também, eu estou passando essa informação até para vocês poderem conversar isso com o município e falar assim, não, olha, melhor do que montar uma comissão com o município, a gente vai tentar contratar, ou quando a gente está mesmo contratando alguém do município, quando a pessoa tem esse compromisso, assim, que ela está recebendo para aquilo,
talvez tenha um caráter mais isento assim, no processo. O que não vai poder é quem participar da elaboração dos editais. Tipo assim, Por exemplo, está aqui, Solilda e mais 2 pessoas da prefeitura que estão fazendo o edital. Eles não podem participar. E parente de primeiro grau deles também não pode, porque vai ter, são pessoas que vão ter acesso primeiro a quais são esses critérios, então fica na vantagem. Não pode. Quem é da comissão avaliadora ou da banca também não pode, porque senão vai avaliar o próprio projeto. Isso não pode. Aí o município, ele pode ampliar essas vedações aí. Não pode quem faz parte da Secretaria de Educação. Porque a coordenação, eu falo esse exemplo porque a coordenação de cultura está dentro da Secretaria de Educação. Qual a dificuldade nisso nos municípios menores? Porque a gente tem muita artista que é professor. Se eu faço a vedação, eu vou tirar muita gente aí da disputa. Mas aí, no mínimo, tem município que vai optar novamente de nenhum servidor público pode participar. Isso é determinação do município. Só que é isso, cidade menor, geralmente o pessoal trabalha na prefeitura e é artista também. Se a gente veda isso, a gente acaba tirando muita gente. Isso daí vai ser uma conversa, um ajuste de vocês, assim. Como eu falei, a lei só traz essa determinação. Quem está envolvido na comissão de elaboração não pode. O governo do estado vai vedar quem trabalha na Secretaria de Cultura. Por exemplo, eu sou, por mais que eu não esteja na equipe lá de Salvador e nem trabalhando no edital, eu, como funcionária da Secretaria de Cultura, eu não posso disputar o edital do governo do estado. Não posso, sou impedida. Aí vai depender do município. Eu trago isso assim, por estar no estado, a gente já sabe que tem essa determinação. Agora, o restante é... Porque assim, acho que é uma crítica que eu até faço nesse sentido, porque assim, quando se fala de garantir essa questão da democracia, eu acho que quando você não... Eu não falo nem pelo município de Caraíbas, mas todos os municípios que a gente sabe que às vezes acaba influenciando muito, né? Então seria importante mesmo já vir de cima uma determinação de quem deveria ser essa comissão, né? Uma comissão já tipo assim de fora, né? E tem outras estratégias também que o município pode usar. Assim, a gente não tem como não dar o dinheiro, não dá para colocar a gente. Pode ser uma estratégia. A proposta não vem com o nome da pessoa. Assim, que tem muito edital que é nesse formato, assim. Você faz a entrega, principalmente quando a proposta é entregue fisicamente. Você tem sua ficha de inscrição, você coloca lá seu nome, o nome da sua proposta, mas a proposta que vai para a banca vai sem nome, vai o que você quer fazer. Essa é uma forma também. Então, são estratégias que o município mas vai... Mas também é complicado porque as pessoas aqui todo mundo conhece, já sabe o que mais ou menos cada um faz. Então, mas no caso, vocês estão falando assim, no caso assim, eu pessoalmente, eu não sou daqui de Caraíbas colocar, mas todos são daqui. O valor veio para cá. Aí você vai lá em Conquista, como se aqui não tivesse ninguém, vai lá em Conquista e pega e coloca. Não, sabe o que eu acho, diferença, Sonilda? É porque assim, infelizmente, a realidade, essa lei de incentivo veio para a cidade, né? Veio o valor, só que infelizmente no município de Caraíba a gente não tem ações de promoção da cultura, infelizmente não tem. Então, eu acho que nesse momento, como é a primeira vez que está vindo essa remessa, é mais que justo a gente contratar um artista que já lida com essas questões todas, que já fez projetos. Só completando aí, que vai na mesma linha. Tem uma outra coisa que a gente tem que ficar atento a isso, para que nessa banca que vai avaliar os projetos, tenham pessoas que minimamente têm experiência na cultura, com projetos, que é uma das coisas que se exige na contratação de parecerista. Porque eu não vou poder pegar, por exemplo, alguém que trabalha no setor de finanças
e botar para avaliar um projeto de cultura, porque Também, a pessoa não sabe, ela não sabe qual é a realidade, ela não sabe como é que ela vai achar que é demais aquele dinheiro para a cultura, sabe? Vou dar o tempo aqui agora para vocês, já está vencendo. Na verdade, não é nem pergunta, eu queria fazer algumas considerações, né? Primeiro, a iniciativa é louvável, né? Assim, agradecer ao governo do estado, a gestão municipal, né? Por essa iniciativa, principalmente essa lei Paulo Gustavo, que acho que foi uma semente que ele deixou para a cultura, né? Deixou aí no Brasil inteiro. E a gente sabe que é pouco dinheiro, mas é um pouco que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Eu e o Ronaldo fazemos eventos grandes aqui, a gente sabe que na pior das hipóteses, fazer um evento rasteiro, minimamente é 10 mil para você fazer um evento. Né? Agora ele tem que aproveitar, por exemplo, a questão dos músicos, fazer os videoclipes, que vai potencializar o trabalho dos músicos e vai dar essa oportunidade. Quanto músico aqui tem vontade de gravar um clipe e não tem condições, né? Outra questão, acho que isso é o edital que vai determinar até quando pode ser a execução do projeto. Porque, por exemplo, eu e o Ronaldo aqui fazemos eventos que tem até junho do ano que vem para executar, que já é festas, por exemplo, a festa junina, por exemplo, só junho. A questão do reisado, dezembro, janeiro. Então, acho que o edital tem que pensar nisso, determinar essa data de execução. Ronaldo também tem pergunta. O que a lei traz como determinação é que o município faça o pagamento até 31 de dezembro. Aí de fato, quem vai estipular o prazo de execução é o edital. Aí a gente tem duas coisas. É claro que tem projeto que precisa de mais tempo para ser executado, principalmente porque for com valor maior. A gente não vai achar que com um mês dá aqui para mim fazer um documentário, é quase impossível. Então tem que ter essa mão aí também da coordenação de entender quanto tempo vai para cada projeto. Mas, por outro lado, a gente também tem que compreender que está vindo a remessa da Aldir Blanc 2. A gente tem algumas outras coisas para fazer na cultura que eu ainda quero falar para vocês, mas adiantando. Agora, no mês de agosto, está no período das conferências municipais de cultura. Então, o município tem que realizar também. Então, vai ser um espaço ampliado, com tema definido, com várias conversas, mas que é esse fórum para a gente debater, para a gente falar o que a gente quer da cultura do município, quais são as nossas metas, aproveitar esse espaço, talvez, da conferência para ter oficina, ter capacitação, também pode. Então, agosto, o município tem que realizar as conferências e ano que vem é ano eleitoral também. E a coordenação que vocês têm atualmente é pequena. Então, tem isso, assim, se estende, vai acumular a execução de 2 projetos, mais outras coisas aí da cultura. Além da conferência, a gente tem outras missões também para executar. Então, vai ter que, assim, ser razoável, assim, redosar. Mas, aproveitando, assim, de compromisso nosso, além de executar bem esses projetos aí, quando o município aderiu à Lei Paulo Gustavo, ele se comprometeu em implementar o Sistema Municipal de Cultura. Então, a gente, como os 417 municípios da Bahia solicitaram recurso, os 417 têm agora como obrigação implementar. Então, a gente vai ter uma levada aí de sistematização e fortalecimento da cultura na Bahia toda. O que é o Sistema Municipal de Cultura? Essa estrutura que vai garantir a participação democrática nas políticas culturais. Aí o que a gente tem como base? O município tem até julho do ano que vem para implementar. No mínimo, conselho, plano de cultura e fundo de cultura. A secretaria como faz parte, mas depende muito da estrutura do município. Se tem condição de virar uma secretaria ou não é obrigatório. Independente do conselho pode existir. Sim, independente disso, independente se é secretaria ou coordenação, o sistema pode ser implementado. Chamado CPF. O CPF, o CPF da cultura. Conselho, plano e fundo. Aí vamos aqui, qual passo a gente está. A gente já se reuniu com coordenação e com o pessoal da administração? Com a administração.
Já está a gente, a lei, nós já vamos mandar pronto. o Estado ele faz essa orientação, oferece também a minuta de lei para facilitar para os municípios. O município fez a adequação dos sistemas setoriais, então o que compõe o sistema de patrimônio material, está lá o que vai compor, e essa definição de como vai ser o conselho de cultura de vocês. A gente sugeriu e o município acatou que aproveitasse que a lei de adequação da Paulo Gustavo vai vir para a Câmara para mandar a lei do sistema também. E está vindo para ser aprovado junto. A lei foi aprovada, a gente já está pronto para montar o conselho. O conselho, ele tem que ter o conselho de cultura. No mínimo, 50% sociedade civil, 50% poder público. A lei de vocês já está assim, 50%. Poder público vai ser indicado pela gestão, sociedade civil vai para a votação setorial. Então, a gente vai ter um representante da música, um representante das artes cênicas, pode ser teatro, dança. Eu não lembro de cabeça como está a representação da lei de vocês, mas vão ter essas representações dos setoriais. A nossa sugestão, se a gente conseguir, aí eu quero também o compromisso de vocês, é que a gente faça a eleição do conselho de vocês dentro da conferência. Porque a lei vai ser aprovada até o final do mês, a gente vai ter a lei, e em agosto a gente está pronto. Porque a Câmara aqui ela está de recesso. Né? A Câmara está de recesso, mas deixando claro que o presidente da Câmara, né, deixou se nós enviarmos antes e se fosse fazer uma extraordinária, não foi? Isso. Mas aí nós estamos ainda já, a da lei orgânica da rua já está ok, e a outra nós estamos fazendo para já enviar para vocês para mandar as duas juntas. Ô Thaís, nosso amigo Ronaldo quer falar, por favor. Ele vai falar. Em relação a... Eu promovo uma cavalgada aí há 14 anos, né? Registrada 12. Ela enquadra nesse edital? Cavalgada? Sim. Uma associação registrada. Associação registrada, documentada. Vamos lá, a lei não vai trazer... Cultura, né? Cultura, sim, é uma manifestação cultural. A lei não vai trazer impedimento. Aí, o que teria que ter é uma categoria que pudesse contemplar. Aí, lembrando, não específico de novo. Não é uma categoria só para cavalgada. Seria uma categoria de eventos culturais. E aí, eventos culturais tradicionais. E aí entra essas propostas, a exemplo da cavalgada, que inclusive no nosso território é uma das maiores manifestações culturais, a nossa tradição. É maior. A nossa tradição são as cavalgadas, inclusive a gente tem que se apropriar disso também. Porque o que acontece, como a gente tem, é muito discrepante assim, no nosso território, porque a gente tem uma cidade de médio porte, que é a Vitória da Conquista. E isso acaba camuflando a identidade do território. E tirando a cidade grande do território, que é a Conquista, a principal manifestação cultural, não está registrado isso não, inclusive a gente pode trabalhar para conseguir trazer esse registro aí, a salvaguarda das cavalgadas. A cavalgada a principal manifestação cultural. A vaquejada não está incluída no mesmo projeto que foi aprovado? A questão da vaquejada? Eu acredito que não tenho certeza. Mas de salvaguardar como patrimônio material, sabe, do território. E aí ter mais estímulo, mais investimento público nas cavalgadas, porque é uma característica comum de quase, tirando Conquista, quase 100% do território. Aproveitando tem a sua muito deixa. forte. Aí é uma proposta também de um documentário, isso até para a proposta do governo do Estado. Vamos juntar aqui com mais de um município fazer um documentário sobre as cavalgadas do Sudoeste Baiano, assim, é uma proposta muito boa, inclusive. Que não dá pra gente fazer sozinho, mas eu vejo aqui com o pessoal de Anagé, ou o pessoal de Poções, eu pego lá na ponta o pessoal de Condeúba. Vamos juntar para fazer um projeto maior sobre as cavalgadas. É uma boa proposta também. Porque tem grupos formados. Os músicos aí tem... Mas dá para entrar dá para entrar só na área da música. Quem se enquadra na categoria, exemplo aqui videoclipe, pode se enquadrar tendo um desejo, até vocação por
outra área, tipo de um teatro, promover, né, um teatro juntamente também. Teatro ou outro fim. Para o audiovisual, Sim. não, porque o videoclipe é essa história, essa história Sim, em vídeo montada na música. Sim. Mas, por exemplo, se eu gravo, isso não é audiovisual. Não. Eu vou ter que concorrer lá no outro, então não entraria. Mas se enquadrar um fim, pode se enquadrar outro também, fazendo outra atividade. Participar duas vezes? Isso. Outra atividade. Ou seja, ele é músico, mas ele quer se inscrever na produção teatral. Eu tenho esse projeto para fazer também. Mesmo sendo músico, eu tenho um projeto e tal. Entendi, entendi. De novo, quem vai definir é o edital de vocês. Por quê? Para poder assim, ampliar o acesso, o edital pode falar assim, só pode ser uma proposta por pessoa. O edital ou pode ser assim, eu só posso escrever uma proposta por edital, porque aqui vai ter no mínimo 2 editais, porque é um para o audiovisual, um para as demais áreas. Então, talvez possa permitir assim, dentro desse edital só posso concorrer uma vez. E outra coisa, mais uma vez vou deixar claro para vocês. Você pode ter se inscrito lá como proponente para um projeto de videoclipe. Mas você tem um projeto de teatro também. Não, ele tem. Não, ok. Tem um projeto de teatro. É um exemplo, mas você tem um projeto de teatro também. Está impedido. O edital falou que só pode ser uma proposta. O edital falou que só pode ser eu só posso escrever para uma proposta. Isso não impede que eu esteja na equipe dessa outra proposta. Então, vai estar lá no nome de outra pessoa da minha equipe vai estar no nome dela, ela vai ser o responsável legal, mas eu vou fazer parte daquele projeto. Não tem impedimento disso, assim, inclusive pode acontecer de pessoas que não vão ser responsáveis, não vão ser proponentes de nenhum projeto, e vão trabalhar em quase todos. Principalmente quem trabalha com alguma coisa específica da música, ou quem faz filmagem na cidade, vocês vão ver. Essa pessoa ela vai estar na equipe de todos os projetos, não tem impedimento disso. Porque eu quero só deixar bem claro aqui também, pelo meu pequeno esclarecer aqui, que essa lei, né, está sendo um pouquinho diferenciada da Audi Blanc. Agora dá para vocês participarem. Como a todos, não sei, tem conhecimento, tá tudo aí, né? Na internet a gente tem, né? Então, com o meu pouco conhecimento eu vi sobre a Audi Blanc 1, hoje o Paulo Gustavo está sendo bem mais esclarecido. A gente tem diferença daqui de Caraíbas, o dinheiro está aí para a gente devolver. Porque Não, ninguém encaixou. Aí que eu queria entrar. Ninguém. Aí que eu queria entrar. Ninguém encaixou. Porque esse dinheiro. Porque eram outros critérios, agora você pode, por exemplo, entrar com o seu CPF. Mas por que está aí ainda, será? Porque tem que devolver, tem que ter, da forma que está, já vem pelo governo, já fica naquela conta, aquela conta ali. Só tira essa conta aqui, essa devolução aqui, só devolve diretamente para o governo. Aí eles mandam um documento, não é assim, entrou na conta, está no dinheiro geral. É cada um. A de Paulo Gustavo, na hora que nós fizemos. A de Paulo Gustavo, por exemplo, na hora que fez o plano de. Nós fizemos o plano de ação, enviamos, aí foi liberado, foi já de vez, e aí teve a adesão. Na adesão, após 5 dias, já veio o número da conta. A gente só colocou o nome da agência mais próxima. Aí do governo já vem direto para aquela conta ali só sai, aquele valor só sai para vocês na hora de pagar. Qualquer programa social que os municípios recebam. É porque fala assim, na prefeitura acha que todo mundo pode pagar. E a outra era como? E a outra era como? A outra era burocrático demais. Só esse menino aqui, Carlos. Só Carlos. A outra, os outros municípios recebeu. Anagé, por exemplo, que fizeram as lives. Eles muitos não se encaixaram, mas eles fizeram mesmo. Anagé, Aracatu, tudo fizeram. E agora tá prestando conta. E aí. Agora tá. Aí eu. Entendeu? No caso dele aqui, tem outra pergunta pra você aqui, ó. Pra ela aqui, ó.
Tipo assim, eu sou músico, canto, ele é cantor, aquele ali, ele aqui é tecladista. Né? E tipo assim, a gente vai fazer um evento, ele pode fazer para todos os músicos. Não tem nada a ver, né? Vai acontecer isso. Ó, esse recurso. Lembrando que se o município abrir o tal, né? Não. Gente, eu vou até tirar aqui. Deixa eu falar, porque o Flávio Meira está invocado com o gestor. Acho que foi outro com o gestor. Deixa eu falar para vocês, nós vamos fazer outra, para ficar bem mais fácil. Para tirar isso aí, nós vamos fazer outra reunião, outra escuta pública, para nós colocarmos a opinião e ver como vai ficar o edital. Uma opinião de vocês para dar. Porque assim, é igual a Thaís falou. Aqui, hoje, Thaís tirou muitas das dúvidas, ela leu tudo o que tinha ali. Agora, na próxima escuta, só vai ser nós. E aí vocês vão passar, Sonildo, é isso aqui, ó, a opinião minha é essa, a opinião é essa. E todos fazerem. Porque quando uma coisa eu vou colocar para vocês, o gestor, ele tá pensando que o dinheiro, eu entrei aqui e falei, ô Thaís, o gestor me perguntou se esse dinheiro vai sair mesmo. Não me atrapalha, no caso ele falou do sanfoneiro. O sanfoneiro pode tocar para mim? Vai, eu só não toco o sanfoneiro. Eu uso o sanfoneiro como uma. Exato. Aí em cada banda ali com o Hélio já é sanfoneiro, mas coloca outro sanfoneiro lá com ele. O sanfoneiro que ele colocar lá com ele já vai ganhar também. Deixa eu passar aqui algumas informações importantes também para vocês. Não é determinação do município. É uma lei que está acima da Lei Paulo Gustavo. Duas leis, que eu vou falar, acima da Paulo Gustavo. Como tem essa questão aí, tá muito. Vocês estão falando muito do videoclipe. A gente tem uma lei que está acima da Lei Paulo Gustavo, que é a Lei de Direitos Autorais. Então, eu não posso pegar um recurso para gravar a música de outra pessoa ou que eu não tenho autorização. Então, já vamos atentando que no edital vai ter ensino mínimo, que seja música autoral ou música com autorização, porque eu posso pegar a música, tem um amigo que é compositor, a gente é parceiro, eu sou só intérprete, mas eu tenho autorização para gravar essa música. Isso daí é acima da Paulo Gustavo, tá bom? Outra coisa, que é outra legislação. Todo projeto cultural que a gente recebe, né, via edital, ele tem o desconto de imposto, para todos. Esse imposto é determinado pela lei do município, então eu não vou saber aqui quanto de imposto vai ser recolhido, mas é recolhido já na fonte. Então, por exemplo, se eu tenho lá o prêmio de 5 mil, eu tenho que ter a ciência que vai ser descontado, então eu vou receber 4 mil e pouco para fazer o projeto. Esse imposto fica para o município, aí vai para a fronte do município. E é porque que a gente está falando também dessa questão de conselho, plano e fundo. Hoje, se o município já tivesse, e assim, tudo bem não ter, porque a gente está nessa retomada agora da cultura, a gente sofreu muito aí nos últimos 4 anos também, a gente está fazendo esse diálogo, essa reconquista do setor cultural com a própria sociedade também. Então, ok, a gente ainda não tem, mas vamos lutar agora para ter. Mas se o município já tivesse conselho, o conselho já estaria participando desde lá na frente desse processo da Paulo Gustavo, de como foi a construção do plano de ação, ajudando a fazer as escutas, então poderia reunir com outros lugares, ter mais pena para dar, que o conselho ele atua em parceria com a coordenação de cultura. Segundo, se o município tivesse um plano de cultura, o que vocês vão fazer até o final do ano ou no começo do ano que vem, vamos estar com esse plano de cultura daqui. O plano de cultura é um documento com validade de 10 anos, que vira lei, que vão estar as metas do município para a cultura. Então, ele é feito também com ampla participação, com escuta, e é aprovado dentro de um fórum ou conferência, e vai estar lá. A gente tem aqui 15 metas para o município. E também com esse cronograma de execução. É nossa meta que até 2026 todas as escolas do município tenham ensino da arte. Essa é uma meta. Exemplo. E a gente tem que dar o prazo também para se estabelecer como política pública, né? Então, até tal data, isso vai acontecer. Esse plano foi elaborado em conjunto pela sociedade, é de vocês esse plano.
vira projeto de lei. E independente de gestão, porque ele vale para 10 anos, então a gente vai ter aí pelo menos 3 mudanças de gestões, né? 2 gestões e meia. Então ele é lei, então a gestão que entrar vai ter esse plano como base. E também ajuda a coordenação, a secretaria responsável, porque tem um direcionamento. Porque o que acontece na maioria dos municípios? O coordenador de cultura entra e não tem assim, qual é a meta do município, para onde a gente vai, quais as prioridades, não tem. Então aí acaba ficando restrito à execução dos eventos e não pensa a cultura como política pública, não projeta essas ações para o futuro. Então, aí vamos lá, vamos ver se em agosto a gente consegue montar um conselho. Aí fica compromisso meu aí. A gente montou, só para finalizar, a gente montou o conselho, a gente volta ou faz online, vamos ver como vai ser. A gente faz uma formação com esse conselho novo. Como é que funciona, qual é a minha função, quantas vezes tem que reunir, quem pode participar, quem tem direito à voz. A gente faz a formação para ter um conselho bom. É igual da educação e da saúde, tudo há 10 anos, aí todo mundo sabe. Não, isso o conselho é de 2 anos. Depois a gente prepara esse conselho para fazer o plano municipal de cultura. Então, todos esses passos o governo do estado vai acompanhando com vocês para fazer a preparação. Isso. Aí a gente tem essa outra discussão que é do Fundo de Cultura. O Fundo de Cultura ele é uma conta específica, um CNPJ, que fica sobre a responsabilidade da Secretaria Gestora da pasta de cultura. No caso de vocês, Secretaria de Educação e Cultura. Esse recurso que vai para o fundo, ele só pode ser utilizado para fomento, então para editais, para ações de formação. E ele fica sobre a responsabilidade de quem é o secretário de Educação e Cultura. Então, corta o caminho aí para ser implementado, para ser utilizado. Não precisa passar pelo gabinete, a gente simplifica aí o caminho. E é um recurso garantido para a cultura. Então, ele não pode ser gasto para comprar computador, ele não pode ser gasto para outro setor. Porque o que acontece isso em todos os municípios? A gente tem um orçamento que vai para a LOA, que é um orçamento, é uma previsão de orçamento. Então, não está garantido que a coordenação, a secretaria, ela vai ter acesso àquele orçamento. É só uma previsão. Então, pode acontecer do município precisar daquele recurso para educação e utilizar. Acontece isso dentro dos municípios. Se a gente tem um recurso dentro do Fundo de Cultura, ele é garantido que ele vai ser usado para a cultura. Da mesma forma que a gente está tendo esse dinheiro da Paulo Gustavo, porque estava no fundo do audiovisual, então ninguém podia mexer e foi utilizado para isso. E as próximas remessas de lei, a Audiblanc, ela já vai vir fundo a fundo, não vai ser mais uma conta específica que o município vai criar. Vai Fundo de Cultura, Fundo Nacional de Cultura e Fundo Municipal de Cultura. E esse recurso ele só pode ser utilizado com a aprovação do Conselho. Então, o sistema é todo integrado. A coordenação faz parte, mas o Conselho ele vai estar ali atuando junto, aprovando, reprovando essas ações. O Fundo de Cultura vai possibilitar que a gente tenha edital, mas só pode com a aprovação do Conselho. E é o plano de cultura que vai dar esse norte para a gente. Porque se a gente não faz um plano de cultura agora, o que vai acontecer? A gente vai ter aí mais 5 remessas de recursos para a cultura que vai vir sem direcionamento. Se a gente tivesse um plano, já estava definido, olha, a prioridade agora do município é investir em formação. Então, esse dinheiro da Paulo Gustavo já ia ser direcionado para a qualificação, para a formação nas áreas. A gente ia saber que a prioridade é investir em cultura popular e não em outro setor. Já estava definido, já estava mais fácil fazer isso. Se a gente não adianta e deixa toda essa remessa de recursos vir sem planejamento, vai ser só distribuição de recurso e a cultura do município ela não vai avançar de forma estruturada, a gente não vai conseguir ver esse resultado.
Então a gente tem essa missão aí, tem muito trabalho para quem. Deixa eu perguntar, Peraí, o senhor é de que você área? está falando? Dá uma perguntinha Ou para a não, Neuza o aqui, senhor? Daniel. Tá dentro do que Dá ela uma está perguntinha falando. para ela aqui. Você falou na passada. Peraí, fala aí. De eventos de quadrilha, de cavalgada. Ah, não, é porque eu não. Deixa eu só falar dessa questão da cultura. E por conta do conselho. Digamos, eu vou participar como proponente desse projeto agora. Eu posso disputar um lugar lá no Conselho Municipal? Pode. Se eu for, mas você está disputando. E outra Não, a votação é a votação. É a votação.